Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Com muita alegria que mais uma segunda-feira estamos aqui para darmos continuidade a essa leitura, esse estudo do Livro dos Espíritos, essa bússola, né? esse que nos dá esse norte em nossas vidas. Essa doutrina que a gente sempre diz que é uma doutrina consoladora. Consoladora porque ela nos esclarece. No momento em que ela nos dá esses esclarecimentos de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, por que estamos passando por determinadas situações e para onde vamos ao desencarnar, ela permite que a gente tenha esse consolo, né? Porque sofrer sem saber o porquê, a gente fica se sentindo né, condenado. E, na verdade, Célia, quando a gente percebe que tudo isso há um motivo de um aprendizado, como falamos na semana passada, né? Tudo que passamos aqui a gente entende e tira um aprendizado das lições, e a gente sabe o porquê, né? A gente consola. Isso consola. Consola. Não, eu estou passando por isso porque eu preciso aprender. Porque, Nivaldo, olha só. Se a gente sai de carro, bebe, e acontece um acidente, a gente ninguém culpa o acaso, ninguém culpa o tempo. A gente para e pensa, não, eu fui imprudente, eu fui o causador. A mesma coisa são as nossas dificuldades que passamos aqui. A doutrina vem nos mostrar que tem uma razão de ser para aquilo ali. Para tudo que acontece em nossas vidas. E normalmente, se nós formos a fundo, se nós tivermos condições de ir a fundo, nós vamos ver que o causador fomos nós mesmos. Eu estava relendo, né, Célia, até o início, porque Kardec, no início do nosso livro, no frontispício, né, que a gente diz, ele traz assim, eu até anotei, né, na página frontal do Livro dos Espíritos, Kardec esclarece que esta obra contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. Então, nos consola, porque a gente sabe que nós não vamos morrer. Nós vamos perder esse corpo físico, mas a nossa alma, o nosso espírito vai continuar vivo, né? Ele fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. Olha só que coisa maravilhosa. É isso que a gente está se propondo aqui, já nesse quase 2 anos, de entender exatamente tudo isso que ele está nos trazendo com o auxílio direto do mundo espiritual. Essa imortalidade da alma, que está lá no início do nosso livro, nós já começamos a entender a natureza, o estado normal do túmulo. Porque esse é o caminho de todos. Perfeitamente. A porta do túmulo vai se abrir para todos os corpos físicos. Para o espírito também? Não. Ele é eterno. A imortalidade da alma. E nós não somos isso que está aqui, nós somos muito mais, a nossa essência é muito maior. A gente sofre tanto, né, Célia, com a possibilidade ou com a certeza que nós temos da morte, entre aspas, né, da perda desse corpo físico, mas a gente sabe, Célia, que isso é a coisa mais certa das nossas vidas, é a morte. É a morte. Não temos ninguém com 200 anos. A gente sempre diz aqui. Aí, Nivaldo, a gente fala assim, mas essa doutrina, ela é muito fria, ela é muito... Não, ela não tem sentimento. Tem. Porque o que nós queremos é essa presença física. O que nós queremos é essa presença material. E o nosso amor não se resume nessa presença material. Perfeitamente.
né? Nós precisamos transcender Transcender. esse nosso amor. Esse amor continua. Embora aquele nosso ente querido não esteja mais conosco, nós vamos continuar amando. Amando. E mais amor ainda, independe. ele também. E um dia nós vamos nos encontrar. E aí, Nivaldo, a paz de quem fica depende da paz de quem vai. Depende de quem vai precisa dessa paz de quem fica. Porque estamos ligados, né, Célia? Ligados. Estamos ligados. Então não acabou. É que a gente precisa desenvolver esse entendimento do quanto a gente tem que se educar para aceitar e contribuir com o reequilíbrio desse ente querido que hoje se encontra no plano espiritual. Porque, Nivaldo, é uma coisa... nós humanos, nós somos assim tão materialistas, porque se nosso filho, se nosso neto, se nosso grande amor tiver que viajar para um país muito distante e ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos lá, nós vamos ficar com saudade aqui. Mas a gente sabe que ele está lá, isso já nos tranquiliza. A mesma coisa é no mundo espiritual. Temos que ter esse entendimento. Temos que ter esse entendimento. E essa doutrina nos ajuda a desenvolver isso. É verdade. Né? Então, Célia, vamos fazer a nossa prece, pedindo sempre a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a todos esses espíritos amigos, os coordenadores desse estudo, para que possam nos intuir, nos inspirar, nós e a todos vocês, para que possamos formar essa corrente a partir desse momento, junto com todos esses irmãos que são trazidos aqui e aí na casa de vocês, para que possam também participar desses esclarecimentos. Que Jesus, então, nos abençoe, permita que estejamos sempre no caminho do bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E ainda vamos, como sempre fazemos, Marcela, a nossa reflexão da noite. E hoje nós vamos pedir para que seja colocado para vocês aí esse slide, né, que traz a seguinte fala, né, de Dalai Lama. Não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. Então, é uma coisa pequenininha, mas não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. E o que a gente tem que falar, entender sobre isso, Célia? Quantas vezes nós dizemos assim, né? Fulano tira a minha paz. Tira a minha paciência, tira a minha paz. Tira a minha paciência. Não suporto fulano de tal ou Beltrano porque ele tira a minha paz. E nós temos que entender que essa paz tem que ser nossa. Se alguém tira a nossa paz, se alguém tem essa capacidade de tirar a nossa paciência, é porque nós não temos. Não temos. Né? Nós não temos. Então, que a gente possa entender que a gente pode estar, Célia, num templo, aquele templo maravilhoso, silêncio, e estar com a cabeça fervilhando. E a gente não está em paz. E não está em paz, com a cabeça fervilhando, não vamos estar em paz. Não. Mas a gente pode estar numa via com muita gente, automóvel, buzinas, som alto, e a gente está naquela paz soberana. Isso é para dizer para vocês que exatamente a paz, ela tem que estar dentro de nós, independente do local onde nós estejamos. Quem falou isso, né, Nivaldo, foi Dalai Lama. E ele era uma das pessoas, assim... Personalidade, né? Pelo menos nos passava essa imagem de uma pessoa muito, extremamente serena. Exato. Né? Essa paz que a gente precisa não permitir que os outros nos atinjam, isso não quer dizer que nós temos, né, Nivaldo? Não. Muito pelo contrário. Estamos aqui. Isso que essas reflexões, na verdade, primeiro são para nós. Porque essa paz
que a gente pensa que tem, quando nós perdemos esse equilíbrio, quando nós deixamos nos tumultuar, a gente percebe que não tem. Não temos. Estamos precisamos desenvolver, precisamos trabalhar. É como a paciência, né, Célia? A gente pede, meu Deus, me dê paciência, me dê paciência. Mas aí Deus manda. Realmente, a gente pede, Ele dá. Manda aquele filho complicado, manda aquele marido ou mulher complicado, aquele patrão, aquele colega de trabalho, que a gente realmente vai ter que exercitar essa paciência. Aí a gente reclama com ele. Reclama. Mas não pedimos paciência. A gente só aprende na prática. Paciência só se aprende na prática. Então a gente não peça paciência. Porque se pedir, ele vai nos mandar condições para que a gente exercite essa paciência. E essa paz é a mesma coisa, porque a gente precisa... você usou o exemplo do trânsito e do templo, né? A gente está... mexe com com essa paz. A gente precisa distinguir paz de sossego. A gente não quer sossego. A gente quer paz. Porque a paz vai nos levar a sossego. O que nós queremos? A gente quer, eu quero minhas contas pagas, eu não quero brigar com ninguém, aí eu estou sossegada. Mas eu não quero, mas não é vezes, só isso. O fato de você estar sossegada, né, Célia, não quer dizer que você esteja em paz. Se você estiver em paz, com certeza você vai estar sossegado. Agora, mas sossegado nem sempre você vai estar em paz. Né? Então é isso que Dalai Lama vem nos esclarecer para nós. Né? E vamos dar continuidade ao nosso estudo, Célia. Hoje, na questão 455, programa 101, para quem gosta de anotar, né? E é um resumo teórico de tudo que nós já falamos. Sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Aqui, Kardec, nesse resumo teórico, ele só tirou o sono. Tirou o desdobramento pelo sono. O sono, o sonho, né? E aí ele coloca só sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. E segunda vista. No programa passado, você falou, né, Nivaldo, dessa gradação, né? Do sono, sonambulismo, do êxtase e da segunda dupla vista. E aí, didaticamente, Kardec coloca nessa ordem. Sonambulismo, êxtase e dupla vista. Iniciando pelo sono, né? Pelo sonho. Aí vamos à questão 455, que não é uma pergunta aos espíritos, né? Sim, é considerações Kardec, agora. Né? Então eu vou ler um pouco, Nivaldo. E vamos aqui interpretando, né? Caso haja necessidade, a gente vai aqui esmiuçando um pouco mais sobre essa dissertação de Kardec. Né? Então, o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural, vamos lembrar, né, que sonambulismo é o próprio espírito comandando aquele corpo que ele se utiliza para estar aqui encarnado. Perfeitamente. Né? É o próprio espírito. Esse sonambulismo, ele diz que é o natural. É o natural. É o próprio espírito, porque existe o sonambulismo vai vir aqui mediúnico, né? Magnético, que há a presença de mais outro espírito. Mas, por enquanto, ele está se referindo ao natural. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independente de qualquer causa exterior conhecida. Então, eles se manifestam espontaneamente e naturalmente. Em certas pessoas dotadas de especial organização, porém, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético.
Aí o mediúnico. Aí é a presença de um outro espírito. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, é o magnético, e enquanto o outro é espontâneo. É o natural. Que é o natural. Perfeitamente. Então, até aí está tudo que nós já Eu- tínhamos falado bastante, né? Kardec está mais uma vez reprisando. O sonambulismo natural constitui fato notório que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Não obstante, o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Quando ele fala aqui, né, aspecto maravilhoso dos fenômenos, tanto que a nossa imaginação faz aqueles desenhos de sonâmbulo, faz aqueles filmes de sonâmbulo, né? É a nossa imaginação que faz isso. porque a gente vê quando nós temos contato, né, com o sonambúlico, a gente vê ele se levantar, ele sair andando, ele vai lá, faz as suas atividades que ele quer fazer. Isso é um aspecto maravilhoso, né, Célia? Como é que a pessoa ali está... se levanta e muitas vezes fala coisas que ele não sabe. Ele não sabe. Isso é maravilhoso. Alguma coisa que ele não tem conhecimento nessa encarnação e ele acessa, como a gente viu, né? Ele pode acessar essas informações e trazer durante esse processo sonambúlico. E aí continua Kardec. Por que seria, então, mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Se o natural é natural, por que seria extraordinário o sonambulismo magnético? Só porque tem um outro? Só porque ele é provocado? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas, Kardec pergunta. Os charlatães exploraram, os charlatões o exploraram, dizem. Quer dizer, Kardec está dizendo que apenas por produzir-se artificialmente, ele é motivo dessa admiração, de causar essas indagações de irracionalidade. É por isso que ele é extraordinário. Kardec está nos dizendo que os charlatães, eles exploram esse lado. Exatamente. Né? Essa possibilidade, né? Se aproveitam desse fenômeno. Razão a mais para que não lhes seja dado nas mãos. Então, que a gente esteja sempre atento. Atento. Né? Atento, exatamente. Nós já falamos sobre isso também, né? Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Ou seja, quando tiver uma explicação científica, e aí vai ser preciso que a gente pare para estudar magnetismo. Exatamente. Né? Mais uma vez, estudo. Mais uma vez, sempre estudo. Porque o estudo, né, Célia, nos esclarece. É o que a gente está fazendo aqui. Quanta coisa nós já tivemos a possibilidade de esclarecer, o que para muito de nós era mito, era superficial, ou coisa que a gente imaginava ser uma situação extraordinária, e que através do estudo aqui a gente conseguiu entender que é físico. É uma situação natural
E a influência, né, o poder que o magnetismo exerce sobre tudo, não é só sobre nós, não, sobre tudo, nós agora, nesse estudo muito assim superficial, não temos condições de entender tudo. Então, é preciso que se tenha um estudo aprofundado sobre magnetismo. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato. E contra os fatos não há raciocínio possível. Vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, no qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Depois de estudos, depois que a ciência houver provado, aí não vai ter jeito, é igualzinho às mesas girantes. Perfeito. Não, tem truque, não, alguém, são os músculos que mexem, são. Até que Kardec se aprofundou, estudou, pesquisou, analisou e recebeu a resposta de que eram os espíritos. Quem eram esses espíritos? Eram os homens que viveram na Terra. E aí tudo hoje se esclarece para a gente. Hoje a coisa é muito mais natural, a gente aceita com mais facilidade isso tudo. Porque como a gente sempre fala, essa doutrina é esclarecedora. É verdade. Não tem nada que a gente pergunte por quê e que não obtenha resposta. Célia, só lembrando aqui, né, contemporâneo dessa época em que Kardec estava escrevendo esse livro foi Sigmund Freud. Foi contemporâneo de Kardec, só que Kardec, ele tem essa interação e ele faz esse desenvolvimento do espiritismo, né, apoiado nesses espíritos, esses amigos espirituais que nos trazem essas informações. E Freud, ele também tem a oportunidade de ter contato com o psique humano e esse fenômeno da dupla vista e tudo mais. Só que ele vai buscar um outro caminho, outras explicações que não a espiritual. Porque se ele segue não deixando de abrindo ele seguiria o mesmo caminho de Kardec. Pois é. E ele vai buscar outras possibilidades da mente humana produzir esse fenômeno da dupla vista, do êxtase e outras coisas mais, né? E traz, evidentemente, também um trabalho brilhantíssimo na psicanálise, né? Para nós, que é a base hoje de muitas ciências, né, que desenvolvemos até hoje. Seguindo só o pensamento dele, que a gente pode até materializado, né? Ele é isso tudo. Imagina se ele para um pouquinho para dar atenção, né, ao que Kardec estava desenvolvendo ali junto com ele. Então, vamos lá. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. Exatamente isso. É aí que se pode estudar a alma. Porque aonde esta
se mostra a descoberto. Perfeitamente. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos extraordinários da vista. Porque no sonambulismo é a alma que vê. Perfeito. Então, eu posso estar com meus olhos fechados, eu posso agora estar me utilizando de um corpo físico que tenha momentaneamente uma deficiência visual, mas a alma enxerga. A alma enxerga, perfeitamente, Célia. Fundam-se os que contestam este fato em que o sonâmbulo nem sempre vê e a vontade do experimentador como com os olhos. Não é o sonâmbulo que vê. Quem vê é o espírito. É a alma. E essa visão que ele tem, que ele passa a desfrutar, não é essa visão limitada que nós temos. É uma visão mais integral. Mais integral, mais abrangente, mais 360 graus. É verdade. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmo e não por analogia. Perfeitamente. Então, acima de tudo, é preciso, como Kardec cansa de nos alertar, cansa de nos dizer, é preciso que estudemos, é preciso que tenhamos a boa vontade de nos abrirmos para todos os fenômenos, estudarmos e nos alijarmos dos nossos preconceitos, porque quando a gente vai estudar, a gente já vai com uma ideia preconcebida. E aí dificulta. Isso que eu estava pensando aqui, né, Célia? Quantas vezes a gente vai querer entender de alguma coisa já com as nossas ideias preconcebidas? Eu sei que é isso, mas vamos lá. Aí a gente se fecha. A gente se fecha àquele entendimento. Nós não partimos de uma neutralidade para aprendermos, para estudar aquele determinado assunto e aprender. Quantas vezes a gente quer comentar, falar de muitas das coisas que a gente não tem aprofundamento necessário para falar sobre ele. E o Espiritismo é exatamente isso. Kardec está sempre nos solicitando que a gente estude, aprofunde. No livro que é o Espiritismo, que ele tem aquela conversa com o cético, com outros, o ateu, né? o padre. Né? Então, ele traz exatamente essa necessidade de que eles estudem primeiro os fenômenos de uma forma científica. Porque a gente sempre fala aqui na Célia, a doutrina espírita ela não surgiu como uma religião. Uhum. Ela surgiu como um estudo físico e com uma conotação foi um estudo da ciência e a ciência e a filosofia. Ciência e filosofia, exatamente. Que vai redundar nessa religião, dessa forma de comportamento humano. Porque, Nivaldo, a gente esclarece aqui que
É o sonambulismo, é o próprio espírito que comanda esse corpo que ele agora utiliza nesse momento de encarnado. Sabemos tudo sobre o sonambulismo? Não. Isso é uma explicação simples para que a gente possa entender quem é que está comandando aquele corpo. E o sonambulismo natural, ele é espontâneo. Tem o sonambulismo magnético ou sonambulismo mediúnico, que tem um terceiro espírito. Sabemos tudo de sonambulismo? Você ainda há pouco não. falou, Célia, sobre o fenômeno, né, do magnetismo, que a gente não entende quase nada sobre isso. Isso é uma ciência que, à medida que a gente se aprofundar, e Jesus já nos disse isso, a gente vai poder entender muita coisa sobre os fenômenos que nos acontecem. Vão ser esclarecidas e a gente fala, realmente. Sabe, por exemplo, os milagres que Jesus realizou enquanto esteve aqui conosco. Que a gente fala milagre, mas na verdade aquilo ali foi ciência, é físico, foi magnetismo. Magnetismo. Jesus curou cego, Jesus curou leprosos. E aí vamos lembrar como é que ele curou cegos. Como é que ele foi? Não foi saliva com terra? Vamos fazer isso. A cura do leproso, pela sua própria vontade, né? Jesus disse para ele, queres te curar? Eles querem, então serás curado. E ele, naquele momento, ele é curado. Então, como é que funciona isso? Como é que funciona? A gente tem como milagre. Mas Kardec já disse para nós que milagre não existe. Não existe milagre. Então, tudo é magnetismo. Jesus... O que a gente sabe disso? Sabia e manipular todos essas energias. Que a gente não tem nem ideia não tem nem ideia como são. A gente tem, por exemplo, a gente deseja alguma coisa muito útil para a gente quer muito. E a gente despende tanta energia nesse sentido... Nesse querer, né? Que acaba a gente... Acontecendo. O que é isso? É a minha vontade só que é muito forte? É o magnetismo. Aí é o magnetismo, a minha... E a gente fala assim, né, Célia? O magnetismo atraiu aquilo. É verdade. É verdade. Só que a gente não sabe controlar, não sabe como manipular essa energia, essa força, esse magnetismo que todos nós temos. Mas a gente vai um dia, com certeza, aprender. E, evidentemente, para fazer uma utilidade, né, fazer dele... utilizá-lo de uma forma útil. Né? Você continua lendo? Vamos continuar. De uma causa. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é idêntica. A causa é idêntica. É um atributo da alma. Uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites são apenas os que são fixados para a própria alma. Ele vê por toda parte onde sua alma pode transportar-se, qualquer que seja a distância. Porque é pensamento. E a gente sabe Quem também... se desloca é o espírito, já falamos aqui. E o pensamento, a velocidade do pensamento é maior que a velocidade da luz. Com certeza. Célia, a gente está pensando aqui, olha, eu vou no Japão, vou na Alemanha, vou nos Estados Unidos, vou na África, volto no Brasil. Já fui. Foi. A velocidade do pensamento Então, esses lugares que o sonâmbulo vê, ele vê porque ele... Lá está. E Kardec continua. Na visão à distância,
O sonâmbulo não vê as coisas do ponto em que está o seu corpo, como através de um telescópio. Ele não está aqui, ele não está vendo através do telescópio. Ele as vê presentes e como se estivesse no lugar onde elas existem. Porque, na realidade, sua alma lá está. A alma se transporta para aquele cenário. A gente vai se ver no local. Não é que eu esteja enxergando aqui de cima da montanha aquela cidade. Eu estou lá na cidade. Né? É por isso que seu corpo fica como que aniquilado e parece privado de sentidos. Até o momento em que a alma volta a tomar posse dele. A gente sabe, né, Nivaldo, que esse nosso corpo físico, sem esse espírito que habita nele, é uma massa. É uma massa, perfeito. Então, quando o espírito faz essa viagem, né? Nós ficamos aqui prostrados. Prostrado. Isso aqui, até que ele retorne para dar vida a essa massa. E Kardec continua... Quer dizer, peraí, da vida porque não tirou a vida. Da continuidade. Da continuidade. Aos movimentos. Ele vai animá-lo novamente. Esta separação parcial da alma e do corpo é um estado normal. Não é um estado... É um estado... no meu está errado aqui, eu até risquei. Não é um estado normal, né? Não é um estado normal, é um estado anormal. Que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Ou seja, esse afastamento do espírito até determinado lugar pode ser longa. Mas ela não é definitiva. Não é esse definitivo. afastamento Porque se afastamento não for definitivo... A morte. É o desencarne, né? É a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, principalmente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. Então, muitas das vezes a gente pode acordar meio fatigado, porque nosso espírito se desdobrou e foi realizar algum trabalho, né? Pode acontecer. O fato de a visão da alma ou do espírito não ser circunscrita e não ter sede determinada é o que explica porque os sonâmbulos não lhes podem indicar um órgão em especial. Eles veem porque veem. Ou seja, Célia, eles não veem com os olhos físicos. Eles veem porque veem. E a gente sabe que o espírito, ele vê em todos os sentidos. Ele vê com todo o seu potencial. Sem saber por que veem, nem como. Porque a visão do espírito não tem foco próprio. O espírito não precisa dessa parte mecânica, física que nós temos, que são os nossos olhos. Se se referem a seu corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que para eles é o ponto de ligação mais tenaz entre o espírito e o corpo. Então, se questionar, né, por onde ele enxerga, ele vai imaginar que seja pela cabeça ou pela essa região epigástrica, né? Tem o chakra. Os chakras, né? E aqui nós temos o chakra esplênico. E talvez eles vão se referir que é por aqui, né? Célia, quer continuar? Continuando. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. Indefinido.
Para tudo, né, Tudo Nivaldo? tem um limite. Para tudo, é como a gente costuma falar, vai até a página 10. Daí para frente, essa lucidez, porque a gente pode imaginar, né, o sonâmbulo tem aquela lucidez de falar de assuntos que ele não sabe, que ele não tem conhecimento. Teoricamente, a gente já sabe por que ele tem, porque ele acessa conhecimentos de outras vidas, né? A gente não pode esquecer... Mas mesmo esses conhecimentos que ele acessa têm limite. Porque no mundo espiritual existe disciplina, existe comando, existe hierarquia. E normalmente essa hierarquia é sempre estabelecida pela evolução moral dos espíritos. Então não é assim no mundo espiritual, oba, vou lá, oba. Não é assim. Não é esse oba-oba, né? Não é. É preciso que seja permitido, é preciso que seja consentido, é preciso que tenha uma utilidade. Célia, tem norma, tem lei, tem disciplina e são rigorosas. Não é assim. Então, o poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringidos seus conhecimentos e faculdades, conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Então, essa lucidez sonambúlica, quanto mais elevado for esse grau de perfeição, mais ele vai poder... liberdade ele vai tem, ter mais mas liberdade. sempre limitada. Com certeza. Ainda mais, Nivaldo, bom, vamos terminar esse parágrafo. Vamos terminar esse parágrafo, exato. Está chegando o final do nosso horário, né? Mas vamos terminar esse parágrafo para a gente parar, Célia. Ainda mais restringidos os tem quando ligados à matéria, cuja influência está sujeito. Então, o simples fato porque o sonambúlico, ele tem uma ligação com a matéria. Com certeza. A liberdade é maior? É maior. Está ligado ao mas cordão de ainda prata, está né, ligado à matéria. Ao corpo físico. É o que motiva não ser universal, nem infalível, a clarividência sonambúlica. Vamos prestar bem atenção nisso. É o que motiva não ser universal nem infalível. Exatamente. A clarividência sonambúlica. Porque tudo vai depender do grau de perfeição que esse espírito tenha alcançado. E tanto menos se pode contar com a sua infabilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e experimentação. Cadê a utilidade? É o que Qual a gente sempre fala, a utilidade que eu vou... A curiosidade e o experimento, qual é o fim útil que ele tem? Tudo na nossa doutrina espírita, no mundo dos espíritos, precisa obedecer a um fim de uma finalidade útil. Então, se não houver essa finalidade, a gente tem que ficar preocupado, porque alguma coisa está acontecendo de errado aí. Se for com esse fim de experimentação meramente de curiosidade, não vai ter um bom resultado. Aí mais falível vai ser. Vai ser essa comunicação, essa... Chegamos, né? Chegamos ao final, fim Célia, de mais um programa. É um assunto que prende muito a nossa atenção e a gente percebe que o tempo passou quando a gente olha para aquele cronômetro ali e vê que
Temos que parar. Precisamos encerrar. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, agradecendo a esses amigos espirituais que nos ajudam, que nos incentivam, que nos ajudam mesmo a assimilar esses conhecimentos. E, acima de tudo, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos nossos mentores. E pedimos, Mestre, nos fortifique na nossa fé, na nossa resignação e na nossa persistência para prosseguirmos nesses estudos, nessa busca desses ensinamentos. Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor faça morada em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.